Graça e paz, irmãos, amém? Quero ler a palavra de Deus hoje com vocês, colocar no Data Show, a palavra de Deus, que está lá em Lucas capítulo 10, 25. Lucas capítulo 10, 25. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25. Quero ministrar essa palavra novamente. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Eu ouvi o meu pastor pregando várias vezes. Então, quero ministrar essa palavra novamente para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 10, 25. Diz assim, está no Data Show. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Como é que eu faço para ir para o céu? Respondeu Jesus: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê a lei? Então o perito respondeu: ame ao Senhor, o Senhor Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, porque não amava ninguém, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu, está descendo pelaquela mesma estrada um sacerdote, graças a Deus, um pregador está aparecendo. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, quis saber. Assim também um levita, ainda bem que chegou o homem da música. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, gente inimiga, estando de viagem, chegou-se onde estava o homem e quando viu, teve piedade, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou as suas feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então disse: vá e faça a mesma coisa. Amém? Aleluia. Dê-me um pouco da sua atenção nesta noite. Eu quero lhes falar sobre 3 filosofias de vida. Aqui nessa história, estamos olhando para 3 maneiras de ver a vida e de encarar a vida. Às vezes, os filósofos, eles falam coisas complicadas, não é? Você vai ouvir uma palestra de um filósofo, ele arruma tantas ideias que a gente nem entende bem, né? Mas filosofia é o estudo da sabedoria, aquele que é amante da sabedoria. E a filosofia de vida aqui é aquilo que de fato eu pratico. A filosofia de vida é aquilo que eu vivo e pratico todos os dias, do meu entendimento. E aqui nós temos então 3 filosofias de vida, 3 estilos, ou 3 maneiras de encarar a vida. Interessante que esta maneira de falar da vida foi dita por um padre jesuíta, Antônio Vieira. Antônio Vieira esteve no Maranhão em 1651, um dia desses. E o Antônio Padre Vieira morreu em 1690 na Bahia.
E quando ele esteve aqui, ele escreveu esse sermão que eu estou ministrando hoje à noite, sobre as 3 filosofias de ver a vida. E Antônio Vieira veio para o Maranhão para livrar os índios dos colonizadores portugueses, que estavam aqui no Maranhão, pegando os índios para serem escravos e venderem como escravos. E ele veio aqui. Mas como ele falava sobre isso, botaram ele para fora do Maranhão e ele nunca mais voltou para o Maranhão. E ele escreveu essa história que nós estamos lendo hoje à noite. E é sobre o que Antônio Padre Vieira falou escreveu, é que eu quero ministrar nesta noite. Existem então 3 filosofias de vida. Mas para que você entenda o que eu estou dizendo nesta noite, primeiro nós temos que nos encontrar no texto. Primeiro nós temos que entender o texto. Depois que entender o texto, aí nós vamos entender as 3 filosofias de vida. Para você entender o texto desta noite, você precisa entender 3 coisas. Primeira coisa, Jesus é um especialista em contar história. Jesus se especializou em contar história. Pensa no homem que contava história. Mas Jesus tinha um método para contar história. Todas as vezes que alguém fazia uma pergunta para Jesus, Jesus respondia com uma outra pergunta. Todas as vezes que alguém fazia uma pergunta para Jesus, Jesus contava uma história. Lembra quando ele estava ali naquele dia em Cafarnaum e disseram: mestre, os teus discípulos não estão jejuando. Por que os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: olha, quando o noivo está presente na festa, é alegria. Mas mestre, por que os teus discípulos não jejuam? Ele diz: olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Mestre, por que os teus discípulos não estão jejuando? Ele diz: olha, não se pode então colocar remendo velho em roupa nova. E assim o tempo todo ele está contando história e contando parábolas. Jesus era especialista em parábolas. E Marcos diz que um dia a própria família de Jesus não estava entendendo Jesus. Marcos diz que um dia os religiosos disseram que Jesus expulsava os demônios com Beelzebu. E os discípulos disseram: nós não estamos mais entendendo. Explica para nós, se a tua própria família te persegue, se os líderes religiosos falam de ti. E Jesus sabe o que fez? O semeador saiu a semear. E o semeador jogou uma semente no chão. Vieram as aves e comeram. Depois o semeador jogou outras sementes no chão, mas a terra é seca. E os discípulos disseram: o senhor está falando sobre o quê? Jesus disse: a semente é a mesma, o solo é o coração. Assim como existem corações diferentes, existe também resultados diferentes. Naquele coração há resultado diferente. O evangelho é o mesmo. Então Jesus está contando história. E o método é sempre o mesmo. Você faz uma pergunta e Jesus conta uma história. Você faz uma pergunta e Jesus responde com outra pergunta. E aqui, os discípulos os homens da lei estão perguntando: Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Como é que eu vou fazer? Eu estou na lei, eu entendo a lei, eu explico a lei, mas eu não sei como posso ter a vida eterna. E Jesus disse então: olha para a lei, veja a lei. Você entende a lei? Jesus respondeu com outra pergunta. O que diz a lei? A lei diz o seguinte: ame ao teu Deus de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus disse: este homem é muito bom na lei, porque ele respondeu de maneira exata. Porque a lei são 10 mandamentos. Os 10 primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus, e os 10 outros mandamentos falam sobre amar ao meu próximo. E você está bem, você vai para o céu. Mas ele disse: mestre, eu ainda estou com uma dúvida. Quem é o meu próximo? Eu sei quem é Deus, mas eu não sei quem eu devo ajudar. Aí Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Novamente ele começou com a história. A segunda estratégia de Jesus aqui foi escolher o caminho e o trajeto onde o homem andar. Ele diz: um homem está descendo de Jericó para Jerusalém, ou de Jerusalém para Jericó. Ele está descendo. Só que, segundo os especialistas nessa geografia, entre Jericó e Jerusalém são 27 quilômetros. É um lugar perigoso. Existe montanhoso, existem lugares e cavernas onde os ladrões se escondem. Quem faz aquele trajeto pode correr perigo. Jesus então escolheu esse lugar para localizar esse homem que vai cair na mão dos salteadores. A terceira estratégia de Jesus: ele escolheu certas pessoas para contar a história. A primeira pessoa que ele escolheu, o sacerdote. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aquele era o pregador.
O sacerdote é aquele que pregava. Que sorte desse homem, né? Ele está caído no chão, está passando um pastor, um padre, um rabino. Sabe o que o rabino fez? Sabe o que o padre fez? Sabe o que o pastor fez? Eu estou atrasado. Não posso acudir esse rapaz. Se fosse outro dia, ajudaria. Mas hoje eu não posso. E passou de largo. Mas de repente está descendo outro homem de Jerusalém para Jericó. Ele é músico, é levita. Ele gosta de cantar, igual o Lucas, né? Ele gosta de levantar as mãos dizendo, Deus, eu te adoro, eu te adoro. Que sorte desse homem, né? Apareceu um adorador. Sabe o que o adorador fez? Estou atrasado. Não tenho tempo para ajudar esse pobre coitado. Quem sabe outro vai passar por ele. E foi embora. De repente apareceu um samaritano. Samaritano é aquela pessoa que é um judeu impuro. Samaritano é aquele que não é considerado bem-vindo. O judeu orava muitas vezes dizendo, Senhor, que na eternidade o samaritano não entre no céu. Já basta olhar um samaritano na terra. Mas então está passando um samaritano, gente ruim. E o samaritano, quando chegou ali, levantou aquele homem, cuidou das suas feridas, colocou óleo, colocou no seu jumento, levou para a hospedaria, deu 2 denários e disse, se a conta for maior, eu pago. Mas cuide desse pobre coitado que eu encontrei abandonado. E agora então Jesus escolhe esses 3 para nos ensinar 3 lições de filosofia de vida. A primeira filosofia de vida que Jesus ensina é a filosofia dos salteadores. A filosofia dos salteadores é, o que é teu é meu. No pensamento aqui, os salteadores estão dizendo, você tem alguma coisa e eu quero essa coisa para mim. O que você tem também é meu. E os salteadores estão dizendo, não importa o seu, importa é ter. Eu quero ter. Eu não me interesso pelo que eu sou, mas pelo que eu posso ter. Porque essa é a filosofia do mundo moderno. Eu só aceito pelo que eu tenho. Então eu vou roubar do outro para que eu possa ter mais. Eu não sou aceito pelo que eu sou. Eu sou aceito pelo que eu tenho. Por isso que os homens são divididos em classes sociais. A classe alta, a classe baixa, a classe média e a classe baixa, né? E a classe alta ainda é dividida assim. Classe alta, média, alta e baixa. E ainda tem a divisão da classe média. Classe média alta, classe média média, média e classe média baixa. E tem a classe média baixa mesmo, né? Que é classe média alta, classe média baixa, classe média baixa, baixa, baixa. E tem os miseráveis. Por quê? Porque na sociedade nós somos tratados pelo que nós temos. É a maneira caída e maligna de olhar o outro. É a maneira das pessoas olharem. O que é teu é meu. Eu quero o que é teu. Se você tem uma coisa, eu quero para mim também. Porque nessa sociedade, eu só sou aceito quando eu tenho. Se eu tenho uma casa no Renascença, se eu tenho 3 carros, se eu tenho fazendas, quanto mais eu tenho, mais eu posso ser amado e aceito na sociedade. Esse é o problema maligno, egoísta e egocêntrico do século XX e de todos os seres humanos. Dia desse eu estava dizendo para a igreja que quando eu fui adolescente eu fui marxista. Eu entrei no marxismo, no sonho da utopia de ver um mundo melhor. E sabe uma coisa que eu descobri? Que o problema não é o marxismo, que o problema não é parlamentarismo, que o problema não é o presidencialismo, que o problema não é a monarquia. O problema é o ser humano maligno e depravado e egoísta. Porque onde o ser humano estiver, ele vai dizer, o que é teu é meu, eu quero tudo que você tem. Lembra da Rússia? Quando os comunistas entraram na Rússia, eles não deram um tiro para tomar o poder da Rússia. 1917, Stalin chegou na Rússia e tomou o poder. Lenin tomaram o poder. Não houve um tiro, porque eles disseram, nós não aguentamos mais. Por que eles não aguentaram? Catarina a Grande, filha de Pedro Valdo Grande. Eles resolveram um dia fazer uma casinha de verão, para passar o final de semana. Mais de 1000 quartos tinha a casa. Mais de 1000 pessoas para tomar conta daquela casa de verão, ali na Rússia. Diz os historiadores que não se dá para calcular tanto de ouro que foram colocados naquela casa. Quando Catarina a Grande morreu, entraram lá nos grandes quartos que ela tinha, encontraram 15.000 vestidos. 15.000, não é 5.000 não. 15.000 vestidos que Catarina tinha ali naquela casa. Ouro espalhado, que ainda está hoje. O problema é que enquanto eles estavam ali, uma boa parte da população da Rússia morria de fome e de frio.
Milhares morreram de fome e de frio no século XVIII, enquanto eles tinham seus palácios cobertos e enfeitados de ouro. Mas lá na França também foi assim. Lá em Versalhes, eles construíram, o Luís XV e Luís XIV construiu para sua filha um palacete tão grande, que você se perdia nos jardins. Eles faziam festas e mais festas, enquanto a população toda morria de fome. O que é teu é meu. É a filosofia do homem, porque o homem ele está em rebelião, e ele está em pecado, e ele é maligno. E no nosso coração há egocentrismo. Nós queremos não só o meu, mas nós queremos o outro. Não importa o outro. E não importa a maneira como eu vou ter do outro. Não importa. Eu vou explorar o outro. Eu vou pagar o mínimo. Eu não ligo para a miséria do outro. Se puder trabalhar de graça para mim, melhor ainda. Puder cortar minha grama de graça, melhor ainda. Puder lavar meu carro de graça, melhor ainda. Poder ser meu escravo. E quantas pessoas da sociedade escravizam suas empregadas? Empregadas trabalhando 30, 40 anos como escrava. Sem receber salário, sem ter acesso ao estudo e nem saúde. E essas próprias pessoas vão à igreja. E levantam suas mãos e cantam e adoram a Deus. Mas tem essa filosofia dos salteadores. O que é teu é meu. Você não tem valor. O importante é para mim, traz para mim, traz para mim. É o come. E vai comendo o que é do outro, e vai roubando o que é do outro. Mas muitas vezes, nós não estamos roubando apenas bicicleta ou celular. E tem alguns irmãos aqui que são fracos de celular. Compram um celular e roubam. Compram outro celular e roubam. Mas existem alguns ladrões também. Eu vejo pessoa que começa a ter inveja daquele outro que é feliz. E às vezes ele diz, olha, eu não tenho o que você tem. Eu quero isso para mim. E às vezes a gente olha para uma pessoa e vê aquela pessoa feliz e alegre. E a gente começa a ter antipatia por aquela pessoa. Porque a gente não aguenta aquela pessoa ser feliz. Eu quero roubar o que você tem. Sua felicidade me deixa mal. Sua felicidade, sua alegria me mata. Então as pessoas começam a roubar não só a bicicleta, mas elas começam também a roubar outras coisas. E se tornam antipáticas. E muitas vezes você vai dizer, vi aquela pessoa a primeira vez, já achei ela antipática. Será que ela é antipática ou ela tem algo que você não tem? E você está nessa filosofia, o que é teu é meu. Muitas vezes, a postura do outro me incomoda. E quantas pessoas eu conheço, tenho visto, infeliz, numa vida de miséria, porque o outro está melhor. Meu outro irmão está melhor, meu vizinho está melhor, isso me deixa triste. Não é só roubar bicicleta, mas é viver uma vida de infelicidade, porque o outro está melhor. É a postura da antipatia, aquilo que está no meu interior, de cobiçar o outro, de desejar a vida do outro. Talvez você nunca roubou um celular, nem uma bicicleta, mas está morrendo de ódio, de raiva de alguém que está feliz. Essa postura aqui é a postura da antipatia. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui, a segunda filosofia de vida que aprendemos aqui, é a filosofia dos religiosos. O que é teu, o que é meu, é meu. O que é teu, mas o que é meu, é meu. Fica com a tua vida que eu fico com a minha. Deus deu uma vida para cada um. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. É Deus por ti, Deus por nós, e que o último diabo carregue, segundo algumas palavras que dizem isso. E eu me lembro de uma música que dizia, eu não vou na tua casa para você não vir na minha. Você tem a boca grande para comer as minhas galinhas. Isso é desculpa. Isso é desculpa para ele não receber visita e não aceitar ninguém na sua casa. Essa é a filosofia da indiferença. Todos nós temos que matar um leão por dia. Eu já tenho todos os meus boletos para pagar. Cuide da tua vida e deixa a minha vida em paz. Paga as tuas contas que eu pago a minha. Eu não estou interessado nos seus problemas. Tanto os sacerdotes como o levita escolheram não se envolver. Eu não vou me envolver com esse miserável que está no chão. Eu tenho um horário, porque o envolvimento gera sacrifício, gera tempo, gera dinheiro. Para se envolver, você precisa de um mover da misericórdia que vem de Deus, amém? Porque se você for movido pelo seu próprio coração, egocêntrico, caído em Adão, você não vai ter compaixão daquele que está caído.
Só Deus pode criar compaixão no nosso coração, amém? Esse negócio de distribuir sexta-feira suco, lanche, isso é coisa de Deus. Não é do diabo, não. Só pode fazer. Porque a filosofia é dizer, cuida da tua vida, meu irmão. Tu tem uma vida, eu tenho uma, cuida da tua. Eu por mim, Deus por todos, e que o diabo carregue quem ficar para trás. Mas essa é a filosofia dos religiosos. Eu não vou me envolver, eu não vou estar envolvendo, porque envolvimento custa tempo, custa dinheiro. Mas a Bíblia diz que Deus ordenou ao seu povo, ao povo de Deus, dizendo o seguinte, a cada 50 anos, vocês devem fazer uma festa especial, a festa do jubileu. A cada 50 anos, vocês vão se reunir e fazer uma festa. Nesta festa, vocês vão fazer 3 coisas. Primeira coisa, vocês vão celebrar o ano do descanso. Nada de trabalhar, coisa boa, né? Mas isso a cada 50 anos, viu? A terra vai descansar. E vocês vão aproveitar esse ano para renovar o pacto, renovar a aliança e descansar a terra. A segunda coisa, Deus disse, vocês vão libertar todos os escravos. Não haverá mais nenhum escravo. Todos os escravos serão libertos. Sabe esse tipo de gente que trabalha na casa do outro, mas é empregado, é escravo? Vocês vão libertar. E a terceira coisa, vocês vão devolver a terra para os outros. Ninguém pode ter mais terra do que já tem. Então as terras serão devolvidas. Se você comprou a terra de alguém, devolva a terra para a família. Era o ano do jubileu, onde Deus dizia, parem de olhar as coisas dos outros. Não tenha aquilo mais do que você pode. Porque quando você tem mais, o outro não tem nada. E a estatística que nós sabemos, irmãos, é que hoje 1% da população mundial tem todo o dinheiro de 50%. 50% da população hoje, o dinheiro está concentrado na mão de 1% da população. E, pasmem, quando estamos agora terminando a pandemia, esses ricos estão mais ricos ainda. Aproveitaram a miséria da pandemia para ficar mais ricos ainda. Esse é o ser humano que não se compadece nem da pandemia. Os pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. Esta é a filosofia. Mas essa é a postura da indiferença. Eu não quero me envolver com os teus problemas, já tenho os meus. Eu não quero me comprometer com as suas necessidades. Essa é a postura do não tenho nada a ver com você. Não tenho nada a ver com o teu problema. Cuide da tua vida. Mas esse não é o projeto do reino de Deus para cada discípulo do Senhor Jesus, amém? E eu estava ministrando aqui uma palavra sobre dízimo. Antigamente eu ensinava assim, 10% é teu, 90% é teu e 10% é de Deus. O Senhor Jesus disse, não, tudo que você pertence a Deus, amém? Tudo que você tem. Quando Deus deixa um dinheiro na sua mão, você também, esse dinheiro é para você ajudar pessoas. E às vezes, o próximo é aquele venezuelano, é aquele vizinho, alguém que está passando necessidade, que Deus te chama. E às vezes você tem R$1 no bolso e pode dar. Essa é a filosofia da postura da indiferença, eu não quero nada. Mas tudo que você tem foi dado por Deus. Você é um administrador dos seus bens, mas os seus bens não pertencem a você. Amém? Pertence a? Por isso a sua casa pode ser um lugar de hospedagem, o seu carro pode ser um lugar de ajudar pessoas, o seu bolso pode ser uma bênção para aqueles que ajudam. E quando você ajuda outras pessoas, esse é um pensamento de cura, meu irmão. Quando você ajuda outras pessoas, você vai se curando. Sabe por que tem tanta gente aí em depressão, em ansiedade e sofrendo? Muitas das pessoas não é só uma doença da alma, é uma doença do ego. Gente que não abre mão para o outro, que não ajuda o outro, que vive isolado no seu quarto e na sua vida. E acha que a solução para ter uma saúde saudável é não ligar para os outros. Mas o Evangelho diz que não é assim. Quando eu amo meu irmão, quando eu ajudo o meu irmão, Deus vai me curando também por dentro. Quando eu tenho misericórdia do outro, quando eu choro pelo outro, e a palavra diz, chorai com os que choram, e alegrai com os que alegram também. Vai em festa quando me convidarem, mas vá ao velório também. Chore com os que choram. Esta é a filosofia do Senhor Jesus. Jesus vai introduzir essa nova filosofia. A Bíblia não está dizendo que você precisa acabar com a pobreza do mundo. Não tem como acabar, irmão. Quanto mais haja pobre, mais pobre aparece. Mas se Deus colocou um vizinho na sua vida,
que está chorando, esse é teu próximo. Se alguém colocou alguém que está em necessidade lá no teu trabalho, alguém dizendo, eu estou precisando de um ombro amigo, eu estou precisando de alguém para ouvir, você deve ouvir, orar, interceder e clamar por aquele. Tem pessoas que Deus está mandando para você, assim como Deus mandou aquele homem, e às vezes estamos passando de largo. Quando começa o dia, nós temos que orar dizendo, Deus, quem é que o Senhor vai me mandar hoje? Você não precisa resolver todos os problemas de São Luís, mas tem pessoas que Deus vai mandar para você alimentar, cuidar das feridas, hospedar, orar e ouvir e amar aquela pessoa em nome de Jesus. Amém? A terceira filosofia para encerrar nesta noite. A filosofia do samaritano. O que é meu é teu. O que é meu é teu. É a postura da empatia. É se colocar no lugar do outro. Se o outro está sofrendo, eu vou então ajudar. Se a postura do ladrão é a empatia ou antipatia, se a postura dos religiosos é a indiferença, aqui esse samaritano, gente que não presta, gente humilhada, gente rejeitada pelos judeus, mas olha a postura dele, é uma postura de empatia, é se colocar ao lado do outro. Ele para, o sacerdote está com pressa, tem um culto para dirigir, como se o culto fosse mais importante do que ajudar pessoas. O levita está com pressa, vai ministrar o louvor, como se o louvor fosse mais importante do que o próximo. Mas o samaritano para. O sacerdote e o levita estão descendo de Jerusalém. Esse não está vindo de Jerusalém. Nem sempre gente que sai da igreja é gente que ama os outros. E agora ele está dizendo, ele cuidou dos ferimentos, ele investiu com paixão, ele levou para a hospedaria, ele gastou dinheiro, 2 denários. 2 denários, irmãos, é 2 dias de trabalho. Seria hoje em torno de uns R$300. Colocou R$300. E disse, eu vou para a minha agenda, porque o samaritano também tem agenda. Ele também tem trabalho. Eu vou para lá, mas quando eu voltar, se gastar mais do que 2 denários, eu vou pagar. Mas cuidem dele, ajudem ele. Esta é a filosofia dos discípulos de Jesus, que Jesus quer plantar em nós, em cada coração. Nós vivemos num mundo caído, um mundo completamente caído, onde Adão reina em nosso coração, onde as coisas materiais estão encantando o nosso coração. Mas lembre sempre, em Adão nós perdemos tudo, perdemos a glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós recuperamos tudo. E a Bíblia diz que a coisa que você recuperou em Cristo foi um coração que serve pessoas. Um coração de servo, amém? Adão recebeu um coração egocêntrico, mas quem está em Jesus recebe um coração de servo, de servir as pessoas. É isso que Jesus veio recuperar em nós, um coração de alguém que está disposto a servir e cuidar de pessoas. Sabe qual é a filosofia da vida cristã? É a filosofia de uma mulher chamada Catarina Bult. Catarina Bult era esposa de William Bult. Ela teve 7 filhos, lá em Londres, na Inglaterra. E ela era muito doente. E certa vez chamaram ela para pregar. E os pastores se reuniram e disseram, não deixa essa mulher pregar mais. E ela pregou de novo. E perseguiram e fizeram uma carta contra ela. E ela resolveu ir para as ruas de Londres ajudar gente que estava abandonada. E eles criaram o exército de salvação. Levavam uma carroça, ia tirando gente do frio, gente que estava passando necessidade, e levava para um lugar, e cuidava e alimentava. Dava sopão naquela época. Sabe o que ela disse? Coloquem para nós. Cadê o pessoal do Data Show? Abandonaram o Data Show? Botem para nós. Olha o que Catarina disse. Você não está no mundo para si mesmo. Você foi enviado para os outros. Olha o que ela disse. Essa é a filosofia de vida cristã. Vamos ler juntos? Vamos lá? Você não está no mundo para si. Você foi enviado para os outros. Quando você veio ao Senhor Jesus, em Cristo você ganhou, seu coração foi recuperado para servir e ajudar pessoas. Está à disposição de pessoas. É isso que Jesus nos ensina. Jesus está dizendo que o reino de Deus, no reino de Deus, nós ganhamos tudo quando perdemos e ajudamos pessoas. Por isso que Jesus chamou aquele homem de louco. Aquele homem rico disse, eu tenho tudo. Jesus disse, louco, hoje pedirão a tua alma.
Porque no reino de Deus, aquele que quer ganhar muito deve perder a sua alma. Quer dizer, deve servir aquele que não tem. O grande do reino de Deus não é aquele que tem muito, é aquele que compartilha o pouco que tem. Amém? Nós não estamos no mundo para servir a nós mesmos. Em Adão, egocentricamente, nós trabalhamos para nós. Mas em Cristo Jesus, recebemos um coração de servo para viver. Por isso que a grande batalha dentro de mim é eu viver para mim ou servir os outros. Essa é a grande batalha do seu coração. É uma vida em Adão ou uma vida recuperada em Cristo Jesus. Se você for recuperado em Cristo Jesus, você não vai só amar a Deus, você vai amar aquelas pessoas que Deus colocarem no seu caminho. Amém?